Olá, amigos do canal Caminhos e Vidas. Estamos aqui em Agrolândia, no sítio Batival. A entrevista de hoje é com Irineu Batista, meu pai. Ele que nasceu em Braço do Norte em 1934. E vamos contar um pouco da saga da família, da vinda de lá para cá, né? Então, gostaria que o pai pudesse contar um pouquinho, além de nascer em Braço do Norte, como foi a sequência da vida do pai até vir a Agrolândia. Estudando pouco e ajudando a trabalhar desde pequeno. Mas de Braço do Norte para cá eu vim dentro de um cargueiro, eu e a minha irmã. E no outro lado eles botaram um pouco de carga, assim, da mudança, né? Porque meus pais eram muito pobres, então lá era difícil emprego. Daí vieram para trabalhar na Agrolândia. Na época, na fecularia do Suíca, do Oscar e do Leopoldo Suíca. E nesse caminho teve alguma parada? Parece que em Petrolândia? Nós paramos em Petrolândia 2 ou 3 meses, assim. E daí vieram para cá, para Agrolândia. Isso com o pai tinha 3 anos de idade? Tinha 3 anos de idade. Viemos morar aqui na Vila Nova, em Agrolândia. Vila Nova, antigamente, hoje é ali o acesso da estrada, não vai para o Rio Bonito, a comunidade de Rio Bonito, né? Bem na esquina tinha uma casa de madeira, ali uma casinha de madeira. Moramos ali. Dali fomos de muda lá para o Rio Bonito, lá no terreno do Leopoldo Suíca. Trabalhar na roça daí. O vovô trabalhou na roça primeiro ou veio direto trabalhar na empresa Suíca? Bom, aí eu acho que ele já veio direto e trabalhar na fecularia do Suíca ali. Numa conversa que nós tivemos outro dia com o seu Alvin Haas, ele comentava, né, que o vovô trabalhou com ele na escavação daquele valo de água que era da serraria do Suíca ali, né? Pois é, naquela época já. Gastaram 3 anos para cavar o valo, né? A base de enxadão, pá, carroça para mover o barro. Então, essa época a gente sabe que ele trabalhou. Quantos irmãos o pai teve? Olha, para se criar assim, para ficar mais velho, nós estávamos em 10, mas nós éramos em 12 irmãos. Tinha uma irmã e um irmão que morreram quando criança. Aqui em Agrolândia? Aqui em Agrolândia, no Rio Bonito. E o pai, quando cresceu, estudou em que escola? Ali no Rio Bonito um pouquinho, mas muito pouco. Eu tenho poucos tempos de aula. Quanto tempo, lembra? Uns 2 anos e pouco, assim. A minha professora era a Lula Haas. Luísa Rodrigues. De Lula, mas é o nome bem certo, eu não sei. Luísa Rodrigues Haas, né? Esposa do seu Alvin Haas, né? Isso. E a época de criança aqui, como é que eram umas coisas aqui em Agrolândia, assim? Que pai tem de lembrança disso? A lembrança que eu tenho, a gente brincava bastante, corria bastante por ali com outros amiguinhos. Que tipo de brincadeiras eram na época, lembra? Qualquer coisa servia para brincar, né? Muitos amigos o pai teve na infância, quando estava aqui em Agrolândia? Sim, sempre tinha uns amigos. Lembra de alguns deles? Para começar, um era o Tiliano, né? Aristiliano Velho de Oliveira? Isso. Foi colega de escola? Colega de escola. E tinha um tal de Afonso, chamava de Afonso Baua, mas eu acho que ele não era Baua, ele foi só criado pelos Baua. Sim, eu conheci. E mais algum? Tinha muitos, mas assim, tinha o Arno Dark, tinha um outro ali, eu não me lembro mais o nome dele. Adalberto? Eu acho que era Adalberto, Adalberto Otto. Essa é aquela turminha, né? Lindolfo Suíca? O Lindolfo Suíca, com esse nós brincamos muito. E os filhos do seu Leopoldo Suíca, o pai conheceu todos? Só tinha um casal, né? Não sei. O Afonso e uma mulher. Isso eu conheci demais. E no Rio Bonito, quem eram assim os moradores na época que o pai esteve aqui, ali por 30 e pouco, 40? Ali tinha aquele
o Albert Maas, tem aquele Schmidt, eu só conheci, bem dizer, por Schmidt, mas ele tinha outro nome. Era um alemão da Alemanha ainda. Tinha o Daniel Frega, a Mantal, tinha a viúva Mantal. Daí tinha os filhos dela, que eram o Paulo e o Arthur. O Alex Henning. O Alex Henning também já era dali. Outro bonito de cada aí. Ah, tá. Mais tempo mais tarde daí. Sim. Família do Germano Prochnow também. Sim. Ali é a família Germano Prochnow. Tinha o Alex e o Bruno Henning. Tinha o Emílio, mas o Emílio só vinha passear fim de semana. E o Ranoldo também saiu quando era criança, que era da Irmandade, né? E a velha era viúva. Ali também morava o seu Antônio Lúcio. Antônio Lúcio. Era dessa época? O Ricardo Maas. Era da época. Uhum. E a escola do Rio Bonito era ali na entrada, né? Perto dos Rusch, né? Ali, um pouquinho antes. E ainda às direitas ali. Gustavo Rusch era na propriedade dele, né? O Gustavo Rusch passava o bueiro e não nada. Tá, mas era no terreno dele a escola, né? Gustavo, depois tinha os filhos do Gustavo, o Arthur, o Vitor. E tinha umas meninas também. Quem estava muito junto, assim. Naquela época já tinha engenho de açúcar, melado, que moía cana, tafonas, essas coisas por ali, não? Não, que eu me lembro, não. O primeiro que eu vejo que foi, depois foi o Germano próprio, que tinha lá no Rio Bonito, né? E o trabalho, além do pai trabalhar em casa, na roça, né, com a família, o pai trabalhou fora também? Olha, eu trabalhei um mês na Pitangueira, puxando leite com a carroça lá para Braço Trombudo. Mas aí eu já vim de volta de novo. E aqui o pai também trabalhou puxando leite, não? Olha, eu trabalhei um pouquinho ali com o tal de Pedro Queires, puxando tora com os bois no mato, assim, né? Mas o pai não trabalhou também puxando leite ali pro laticínio do Suíker? Lá do Rio Bonito eu puxava leite para o Suíker ali. Muito tempo? Foi um tempo, eu não lembro mais tanta data, mas foi bastante tempo. O pai lembra da firma Suíker naquela época, como é que era? Me lembro bem. Já era uma empresa forte, assim? Era forte, naquele tempo era forte, bem forte. E eles tinham que tipo de atividade? O laticínio e o que mais? Negócio de carne, açougue, né? E fábrica de banha? Fábrica de banha, assim. Comércio? Eles tinham de tudo ali, né? Serraria, comércio, né? Eles eram bem... Eles tinham serraria lá atrás, né? Fecularia, sim. Serraria. Isso tudo na década de 40, 50? Mais ou menos, porque foi em 53, eu acho que nós fomos para Atalanta daí. Sim. E o pai passou aqui em Agrolândia na época que teve a Segunda Guerra Mundial, né? Era criança ainda. Sim, sim. Pai, tem alguma lembrança de alguma coisa dessa época, assim, como é que era? Se tinha era muito perseguido os alemães, como é que era? Perseguido bastante. O pai viveu aqui em Agrolândia na década de 40, mais ou menos, na época da Segunda Guerra Mundial. O pai lembra como é que era aqui naquela época? Os alemães eram perseguidos ou como é que isso aconteceu, assim? Tem alguma lembrança? Quando terminou a guerra, eles eram muito perseguidos. Bastante. E para falar em alemão, eles tinham que se esconder dentro de casa para não... Senão eles eram pegados. E como é que essa questão de que teve pessoas que foram xaropeadas, né, com óleo, alguma coisa, sim, né? O Leopoldo Will foi um daqueles. E despejaram óleo no cano do fuzil para botar na boca dele. E na época ainda, né, adolescência, né, que o pai estava aqui, já trabalhava, mas tinha também atividade de esportes ou coisa assim, já, futebol, alguma coisa? Não era muita coisa não, bem pouquinho. O pai lembra da época que eles começaram a construir o campo do Floresta aqui na... Mais ou menos, já estava meio começadinho quando nós chegamos ali, né? Era do Suíca, aquele terreno ali, né? Isso. Ele doou para fazer o campo ali. Que ele interessava muito no esporte, ele, os filhos dele, né? O Roland, o Edmundo, o Raimundo. E o
o pai trabalhou assim com outras famílias também na lavoura, de empregado? Só para algum dia para servir assim, né? Eu trabalhei um pouco ali com o tal de Rodolfo Bublitz, quando ele tinha um serviço meio apurado, ele ia lá me buscar para trabalhar com ele ali um pouco, né? E a família Redel, o pai não teve alguma atividade com o seu também, Max? Lá eu trabalhei bastante também com o Max Redel. Com esse eu trabalhei bastante. E quem mais, assim, não lembra mais alguém, não? Não, com outros assim pouco. Um dia ou outro com o tal de Nico Arbino. Já tinha a igreja católica naquela época? Foi feito naquela época. Naquela época. Sim. Pai, lembra onde começou a igreja católica, não? Eu acho que é no mesmo lugar onde está essa, né? A construção da igreja, sim, né? Mas a atividade de igreja, porque... Bom, aí, aqui em Agrolândia eles contam que a primeira missa da comunidade do centro foi realizada lá na propriedade do Rush, no Rio Bonito, que eu imagino onde mais ou menos era a escola também. Pode até ser, eu não tenho essa lembrança. Disso não tem lembrança? Não tenho lembrança disso aí. Padre não lembra quem era na Também época? Não tem lembrança. Isso é uma coisa que a gente não guarda, né? E como é que eram as propriedades, assim? Já tinham bastante desmatadas, eram muito plantio? Tinha um pouco desmatado, mas não era muito, né? Que tipo de plantas, o que era plantado? Bom, isso de tudo um pouco, né? Isso... Tinha umas malhas que no começo logo começaram a fazer algumas arrozeiras e... Plantava o quê? Feijão, milho? Milho. Aipim era plantado bastante porque tinha quem consumia, né? E mais umas coisas para o gasto, assim, né? No tempo não se falava em soja naquela época. E os animais? Que tipo de animal criava? Gado, porco? Gado, porco e cavalo, né? Cavalo? Cavalo era o meio de transporte, né? Através da carroça? É carroça. Quem tinha carroça era um dono de um automóvel de luxo? Sim. Tinha poucas carroças naquele tempo. O pessoal andava muito a cavalo? Muito a cavalo aí. Isso andavam bastante. Bicicletas já existiam? Bicicleta depois, mais tarde, começou a aparecer. Até que eu me lembro, quem pegou a primeira bicicleta foi um tal de Emílio Henning, ali do Rio Bonito. Veio importada da Alemanha a bicicleta para ele. Lembra a marca, não? Dierkop. Dierkop. É. Interessante, né? É. Isso na década de 40, mais ou menos, então? Mais ou menos, 40, 41. E daí depois veio a Gehrig, né? Marca famosa da época, né? Mas também veio da Alemanha também, né? E assim, o comércio, como é que era na época? Tinha muitas casas onde o pessoal vendia a produção? Como é que era? Não, muitos não. Tinha lá em alto, mais no alto da cidade, tinha o seu Adolfo Redel, tinha o Bauer e aqui o Suica, né? Que eu me lembro era os três. O Augusto Bauer, os Oscar Suica, ele tinha aqui embaixo o Eduardo Bauer também. O depois, Eduardo né? Bauer também tinha alguma coisa ali embaixo também. A Agrolândia teve uma época assim que teve muitas cerâmicas, né, olarias. Na época já existiam olarias? Já. A do Suica ali, a do Ricardo Suica ali, essa existiu já desde o tempo que eu conhecia ali. E no São João, né, tinha dos Ville lá, né? Dos Ville. Paulo Ville. Sim. O Gustavo Bauer foi mais tarde, eu acho, né? Eu não sei se lá embaixo o Gustavo Bauer. Esse eu acho que foi um pouco mais tarde. Depois entrou o Robos também, lá embaixo, né? Foi do outro lado também, aqui dos Robos, né? Sim. Família do Conrado e do Alfredo, né? O Serrarias, como é que era? Madeira. Que eu me lembro, tinha os Suica, tinha serraria na época. E era muito tirado madeira e vendido ou não? Era bastante, né? Escolhia aquela madeira melhor nos matos e tirava, né? Na base do cavalo, arrastando tora e boi. O boi principal era boi, né? E o transporte no carretão.
transporte no carretão. Eu cheguei a puxar madeiras assim do mato, assim com juntas de boi, ajudar, né? Então puxava, botava no estaleiro, lá, descarregava no carretão. E 4, 6 cavalos na frente. E puxava dos matos aqui para a Serraria do Suícar, aqui. Foi tirado muita madeira boa ali no Xaxim. Ali foi tirado muita tora de canelas, assim, grossa aqui, né? O pessoal comentou já em outras entrevistas que eu fiz que chegavam a gastar 3, 4 dias, eles levavam toras grandes com mais parelhas de cavalo para levar para a agronômica, no Mosquito, para serrar, que chegava a gastar 3, 4 dias. Porque lá eles embarcavam no trem, né? Em agronômica? Ah, era isso então? Eles levavam lá para ser carregado no trem para levar para fora, né? O pessoal comentava isso. Nós falamos antes da Oscar Suícar que tinha o açougue e a fábrica de banha. Pai, tem lembrança, essa produção de banha, segundo as pessoas contam, era grande, tinha bastante produção. Era bastante. Tem ideia para onde eles vendiam essa banha? Não, isso eu não sei. Mas naquela época era lutado muito com porco macau, eles davam muita banha, né? Uhum. E ele tinha o laticínio também, que eles desatavam o leite ali no lado, né? Tudo. Como é que eram as águas nos rios antigamente aqui? Isso eram as águas limpas, né? Não tinha poluição. E o volume de água na época tinha mais que hoje? Eu acho que até era um pouquinho mais do que tem hoje. Tinha muito banhado na parte baixa da cidade, ali, né? Sim, ele tinha bastante banhado. Que hoje já está tudo seco, né? Tá diminuindo muito, né? Era muito difícil as estradas, né? Eu acho que para se movimentar, né? Estradas... Se desse uns 3, 4 dias de chuva, até para passar com a carroça, com o cavalo, era... Encalhava. E como o pai que viveu aqui até, como diz, mais ou menos de 37 a 53, já estava na fase da adolescência quando saiu, mas já tinha bom discernimento para saber como as coisas aconteciam. Como é que o pai viu aquela Agrolândia e a Agrolândia, por exemplo, dos tempos de hoje, assim, mudou muito como as coisas aconteceram? Mudou, né? Poxa vida. Aquilo era uma tranquilidade naquela época, né? Tudo. Poucas casas, poucos moradores. Bem poucas casas. E todas ainda de madeira as casas, né? Poucas casas de alvenaria. Além do Suícar, assim, lembra de alguma empresa mais que tinha por aí, não? Não, eu só lembro do Baua lá em cima, o Adolfeiro, e Baua lá embaixo. Eu acho que era só o que eu me lembro. Vai ter alguma lembrança da empresa dos Grimm, do óleo de sassafrás? Pois tinha os Grimm aí no Tigre, né? Uhum. Como é que era a época? Tinha muito sassafrás aqui? Tinha bastante. Tinha para trabalhar continuado, né? Uhum. Todo mundo vendia para os Grimm? Para os Grimm, sassafrás não tinha outro comprador por aí. A extração da madeira na época era bem espaçada, bem liberada, né? Era liberada, não tinha, né? E era uma fonte de renda para as famílias terem dinheiro, né? Para se sustentar também, vendendo as madeiras, né? É isso aí. Porque tinha muita dificuldade para... Porque só vendia porque precisava do dinheiro, né? Uhum. O pai foi, né, um bom amigo do seu Alvim Haas. O seu Alvim Haas, ele teve algumas atividades, né? Por exemplo, era muito ligado a corridas de cavalo, a brigas de galo, caçada, não sei se pescada também. Pescada eu acho que não, mas caçada, briga de galo, corrida de cavalo, isso era com ele. Pois é, o que o pai tem de lembrança, assim? O pai assistia isso, via isso acontecendo? Eu assisti. Até cheguei porque ele era um pouco nervoso, assim, se a coisa não desse certo numa carreirada, ele embrabava, né? Faísca curta. E as caçadas, antigamente também era liberado, né? Liberado, eu sei que o pai aqui era novo ainda, como é que era? Começou a caçar? Nas costas e sair por meio da praça, aí não tinha ninguém que
impedisse. E quando criança, caçava também, não? Ah, muito pouco. Eu caçava um pouco com a funda, né? No... O Nico Albino ia no mato, me levava junto, ele ia com a espingarda. Quando era de rola para menos, era para eu atirar com a funda, né? Mais ele atirava com a espingarda. As pessoas talvez aqui em Agrolândia não conhecem Nico Albino. Quem era Nico Albino? Pode explicar? Que eu vou dizer, ele era filho do Antônio Albino, que nasceu no Rio Bonito, ali tinha o Rio Bonito no meio. Uhum. A gente que vieram lá de Lagunas, daquela região de lá. Sim, e ele tem, assim, familiares, teve aqui na Agrolândia, assim, quem... Não, ele não tem mais, mas teve, né? Quem que eram, assim, as pessoas? Os parentes dele eram os PAC lá em cima, né? PAC do Rio Novo? Não, os PAC lá da Serra, ali de São Miguel. Ah, aqui de Atalanta? É, de Atalanta. Ah, tá. Mas ele foi embora há muito tempo, né? Foi embora, mas já é morto também há tempo. E o pai teve, né? Eu lembro, o pai antigamente, né, caçava bastante. Sim. E aqui, enquanto morou em Agrolândia, o pai começou a caçar da maneira que contou, né? Com a funda, mas depois passou a caçar também com espingarda, sim, acompanhar esse pessoal, não? Depois que eu me casei em Atalanta, por causa essa que era muito caçador, sempre fizeram eu ir junto sempre. Uhum. Enfim, a gente acostumou e... Mas aqui de Agrolândia, quem eram, assim, as pessoas que o pai teve, como caçou junto, foi parceiro? Alguns tinha ali. O Emílio Vitor Schlender, tinha o Valfredo Haas, e... quem era o outro? A do Rio Novo não tinha também o... Tinha aquele... Monteiro, não? Monteiro, Pedro Goiavani. Gilberto Arndt também? Aquele muito pouco nós caçamos junto, porque aquele era do outro time, era o Gilberto e o Erich, aqueles eram outro time, né? Uhum. Era divertido? Ah, era divertido. Mas hoje me arrependo por aquele divertimento. Mas era da moda, era da época, né? A gente, cada coisa do seu tempo, né? Hoje a gente vive outra realidade, né? Hoje a gente alimenta e trata os animais e quer ver eles, né? Na época também saía muito para pescar também. Lá para Curitibanos, até lá para Campos Novos, para lá, tudo. A gente ia pescar, né? Sim. Na época eu podia botar rede, era tudo liberado, né? Como é que eram os rios aqui de Agrolândia na época com peixe? Ah, tinha muito peixe. Que tipo de peixe tinha? Mas era cascudo. Cascudo. Que existia mais ainda. Da pedra, né? Cascudo aí era coisa muito séria. Piava. Piava também, cada um piavão, E as águas eram muito limpas, né? Bem limpinho. Ali foi pescado bastante, esse rio deu muito peixe. A construção de pontes, de estradas, assim, da época, o pai lembra alguma coisa? Como é que era? Como é que o pessoal fazia? Aqueles carreiros, né? As estradas, mal passavam uma carroça, assim, vamos dizer, né? Um cavalo. Quando, na época, né, lá atrás, foi aberta a estrada que subia aqui o Rio Novo e ia para o campo, né, que eles dizem aqui, o fundo do campo. Mas isso já foi mais tarde, né? Como era essa estrada daí aqui no Rio Novo, subida? O pai ia, às vezes sei que vocês iam caçar ali para cima. Mas ali... na margem antiga ali, como é que era essa passagem? A estrada velha, tinha uma... À direita, né? Aí, pegava a direita e subia ali, mas um top, velho. Era complicado, passava de caminhão, não? Passava caminhão, mas dava viagem para subir. Muito complicada, né? Muito em pé, né? Porque ali só foi aberta a Estrada Nova em torno de 1970, né? Eu não me lembro. Seu Eticaville, quando foi prefeito, que abriu. Foi o tempo do seu Alex, Não, seu Eticaville. Ah, do Ética? Em 70 mais ou menos. Pode ser. Agora, aquilo lá também custou um dinheirão para a prefeitura de Atalanta, de Agrolândia. E além do floresta, do futebol, que outros tipos de diversão tinha aqui em Agrolândia?
Tinha muito assim, um negócio de bolão, essas coisas. A diversão, antigamente tinha aqui o salão do Weichmann, que era um salão no centro ali. Pai, lembra disso? Lembro. Como funcionava aquilo ali, tudo. Quem que era? Eles até, era tudo com um esteio alto assim do chão, né? Sim. Até de uma pessoa parar debaixo. Assim. Isso. Contam que esse espaço embaixo o pessoal aproveitava para deixar os cavalos ali debaixo. Isso. E vinham nos bailes, na cidade dançante. Sim. Era isso mesmo? Era isso. Tinha, aí na entrada tinha um bar, né, que ele vendia as coisas. Isso. Daí para dentro era o salão, né? Isso. Do lado tinha ali barbearia, sapataria, eu lembro já quando vim para cá, né? Ali tinha um comércio. Hoje a gente tem só fotos. Outra coisa que me chama a atenção é a questão de empresa de ônibus. Pois é. Né? Aqui os Geffert, né, tiveram... Quem começou foi os Geffert. Isso, o Victor e o Siegfried, né? Siegfried, os dois. A gente tem fotos disso aqui, né, já na história que a gente está levantando. E como é que era? O pai lembra desses ônibus? Eles iam para o mais sul, ou menos, mas era pequeno, né, uns carros pequenos. A estrada também não ajudava, né, não tinha revestimento nenhum, né, era estrada só de terra mesmo, né? Terra. Chovia, não podia transitar, né? Sim. Esses ônibus começaram, à época, a fazer horário também até Atalanta, né? Até Atalanta. Quando chovia não ia, né? Eu acho que se eu não estou enganado, eu não sei se eles na época não foram até por aí até. Pode ser, eu não sei. Me parece que sim. E depois dos Geffert, o pai lembra quem tinha ônibus? Era o Wolf, não? Era o Wolf. Parece trombudense, né? Daí. Hans Wolf. Não era Hans, era lá em cima, né? O Willy Wolf. Não, né? pode ser que eu acho que pode ser que era o Willy. Willy Wolf, né? O Hans morava aqui embaixo. Isso, o Willy Wolf que era o dono sim. do transportes. Aí nós tínhamos também aqui, o pai falou no Hans Wolf, né? O Hans Wolf, ele tinha um curtume, né? Tinha. E depois ele também comprava muita borboleta, fazia quadros, né? Artesanais, né? Comprava e ia para a Alemanha essas borboletas. Ele mandava, exportava, mas ele também fazia quadros, né? Também. Eu cheguei a vender muitas borboletas. Pegavam borboleta e vendiam. E vendia para ele. Quais eram as borboletas assim mais importantes da época? Assim? Tem os nomes, não? A principal era aquela azul, né? A azul e uma branca, né? Grande. A branca era difícil de ver uma, mas a azul, assim, tinha uma época que dava bastante, né? Dava dinheiro? Dava. A época era muito escassa, né? O dinheiro, né? Então, tinha gente que às vezes até deixava de ir para a roça para ir pegar a borboleta, né? Uma forma de angariar recurso, né? E daí, assim, tinha também lá em cima, nas Três Barras, uma serraria, né? Que era dos Palpits, né? O Palpits tinha, Pai, lembra quando eles começaram essa serraria? Mais ou menos eu lembro, mas não era nas Três Barras, né? Era lá em cima, né? Na beira onde eles Não sei se lá chamavam de Três Barras também. Era lá na beira do rio, lá atrás. Mas ali em cima, Onde moram hoje os Palpits ali, né? Sim. Isso, não, ali é Três Barras. Só que era do outro lado da estrada. Só do outro lado da estrada. É onde o Wolf também, que tinha os ônibus ali, né? Eles são da mesma família, acho, parentes, né? Mas chegou a conhecer essa serraria ali? Conheci. Devia serrar madeira lá. Outras escolas, o pai lembra se tinha aqui? Tinha lá embaixo, como é que eu vou dizer onde que era aquela... Era mais ou menos... Ali onde é a entrada do cemitério, por ali, aquela? Um pouquinho para baixo do outro lado. Uhum. Ali tinha. Sim, essa é uma escola antiga ali. Da escola que tinha lá em cima, lá onde vai para o Rio Novo, o pai não lembra lá? Não, eu me lembro quando foi mais tarde. Primeiros 15 dias de aula, eu fui ali onde é do Helmut Koch. Bem no Isso, canto, ali tinha uma essa escola. O pai chegou aí na aula lá? Achei uns 15 ou 20 dias até que liberaram outra aqui embaixo, no Rio Bonito. Aí veio para o Rio Bonito. Aí vim pro Rio Bonito. Dessa escola que eu me referia. Então o pai estudou lá então? Ali eu tinha um tal de... Acho que era Pedro Laguna, se não... Paulo Laguna. O Paulo Laguna, Paulo Laguna, na época que eu fui, né? Sim, ele foi professor lá.
Era uma escolinha qualquer, de madeira, um cachorrinho sentado lá. É, a gente tem fotos dessa escola. Outra coisa, aqui em Agrolândia teve a empresa Vilfa, né? Era uma tecelagem, isso não é da época do pai. Vilfa, eu não tenho lembrado. Ali do Haas, ali em cima, que era do Geraldo, do pai, do irmão do Geraldo, né? O Otto Haas. Ah, Mas não lembra disso? não, eu Não, tá. cheguei a conhecer o Otto, tudo ali. Tinha uma filha dele casada com o Emílio, Jansen, né? Paulo Outra com o Misso. Paulo. Mas assim, dessa malharia eu não tenho muita lembrança, não. E a fecularia do Hoffmann que tinha ali, Isso eu ia ler, isso eu conheci. ela já funcionava naquela época. É, Era a família Hoffmann que era a tocava? família Roça. Eu não sei se era Leopoldo, não sei como é que era o primeiro nome do homem. E a Tafonas, assim, na época, o pai lembra de alguém que tinha? Mas o que mais teve ali, que eu mais conheci foi do Corro. Mas ali o seu Reinoldo Provno. Ah, lá também tinha um, perto da ponte ali. Isso, ali também. Essa o pai conheceu? Conheci. Era da época também. Conheci. Lá eu cheguei a levar milho lá para moer. Quando era piá, né? Açougue tinha o Adolfo Reno, tinha comércio de carnes e açougue. Tinha o Swicker. É. Tinha mais alguém? Aqui, Eu acho que não é. o Eduardo Bauer, aqui embaixo, eles tinham um açougue no lado de cá. Aquele eu acho que já começou mais tarde. Mais pouco. tarde, daí. É. E as igrejas aqui no centro, né? A época que o pai esteve aqui, tinha a igreja protestante. Sim, essa tinha. Era a única. Única. Daí mais tarde que os católicos fizeram a igrejinha ali. Eles tiraram madeira no mato. Pai, lembra quem fez a igreja, ou assim, mais ou menos? Ali. É. A maior parte era aqueles batistas lá embaixo, os Bertoldi. Bertoldi, eles estavam, né? O Mário, eles, né? Os irmãos. Tinha o Adriano, tinha o Adilírio, tinha aquela turma ali, a maior parte. Os livros de história aqui têm essas informações, são esses nomes, né? Esses foram os principais, assim, fundador das igrejas ali. Também não se importava de tirar uma semana para ir trabalhar lá. Muita gente deram madeira no mato, foi tirado, foi mandado serrar, né? Tinha muita, assim, divergência entre evangélicos e católicos, assim. Olha, então, teve uma época que tinha. O pessoal tinha, assim, Tinha. uma certa rejeição de misturar, casar as famílias, um com o outro. Sim. Isso aconteceu muito. Não podia casar porque fulano é de tal religião, né? Ou se casasse, um tinha que virar para outra. É isso aí que aconteceu. E nem sempre os pais concordavam, né? É. E outra coisa, na época também era um pouco diferente, mas como aqui era basicamente alemães, né, que fundaram a cidade, com a participação de italianos, que eram os Bertoldi, por exemplo, eram italianos, né? A questão do alemão, do negro, tinha muita discriminação. Tinha bastante. O pessoal discriminava os negros. Eu não gostava de ver um negro no meio da sociedade. Isso existia, sim. Não existia. Mas lembra de algum fato assim? Fato... Pessoal não, né? Também não interessa, Que era né? em geral, era sempre, né? Mas a gente não guarda essas coisas, né? Pai, lembra quem era delegado, inspetor de quarteirão, essas coisas assim, não? Na hora, assim, tinha um meio gordo, acho que era Ludwig, se eu não me engano. Tinha o Ludwig, que era sócio da olaria do Gustavo Bauer. Pode ser, esse senhor foi delegado aí. O Alex Baich também disseram que foi intendente, o Oscar Raffamann. Alex Baich eu me lembro bem. Oscar Raffamann também disse que foi. O Alex, tempo que era delegado, ele ia caçar junto com nós. E mais assim, quem é que fazia a manutenção das estradas na época? Ele botava um chefe lá, como hoje é o secretário de obras, assim, né? Esse é que manobrava. Tinha alguém aqui que pertencia a Rio do Sul na época, né?
Eu acho que era. É, até 58, né? Depois foi o município de Trombudo Central, daí mais 4 anos virou Agrolândia. Por muito tempo foi um que era meio fiscal, como hoje se diz, o fiscal da prefeitura, era um Duve. Não sei se era Helmut Duve, uma coisa assim. Tinha o Helmut Duve aqui. Eu acho que era ele. Nessa época eles até foram lá para eu ajudar a limpar as beiras de estrada, roçar. Eu trabalhei um pouco com eles ali, eu era um piá, né? Uhum. Ali até por Rio das Pedras, tinha roçado beiras. Eles pagavam por isso. Hã? Eles pagavam por isso. Mas não era fichado, era só sim, pago, sim, assim. sim, eu sei como é que é. Ai, que interessante. E as estradas, por exemplo, que a gente tem hoje, elas já eram umas, não sei se picadas, e aí por vício de tanto passar foram sendo aumentadas, alargadas, sim. Do cargueiro à carroça, da carroça ao automóvel e assim por diante. Era mais ou menos tudo nesses eixos, assim como são as estradas hoje, não? Ou teve muita mudança? Era estradinha, né? Hoje é estrada boas, né? Serra dos Alves, sei que nós já conversamos. O pai foi para a Serra dos Alves ainda quando era antiga estrada? Ah, quando era piá eu fui alguma vez. Passava não sei quantas vezes dentro d'água. Tudo na parte baixa daí, tudo na parte em torno do riozinho. Não subia aquele peral lá, daí saía por baixo ali. Até lá na serra. Até lá na serra. Nós ia de manhã, voltava de noite numa turma de piazada assim. E lá tinha aquele Alípio Rodrigues, aquele, nós almoçávamos lá na casa dele, porque uma boa parte de quem ia junto era sobrinho dele. Daí nós almoçávamos lá e de tardinha nós voltávamos, piazada, brincando. A diversão era passar na água. Passar na água, isso. E passava alguma vez, né? Segundo a história, 21 vezes eles não passavam. sei se era bem tanto, mas era uma porção. O pessoal que conta, né, que a gente já conversou, diz isso. Pode até ser, porque vai passar alguma vez. E quem não conhece, né, Alípio Rodrigues foi o primeiro comércio da Serra dos Alves, né? Sim. Ele fazia intercâmbio, comprava do pessoal da Serra e passava para a casa do Augusto Bauer, e o Augusto Bauer, em troca, levava a mercadoria e deixava lá para ele vender para o pessoal, né? Isso contado pelo seu Alvin Haas, que disse que ajudou a fazer, e outras pessoas que eu conversei também que ajudaram a fazer isso. Esse ali era irmão do Pedro, André, daqueles, né? Que depois foi para Atalanta, né? Tem o Valdemiro, eles eram uma turma de irmão. O pai conheceu mais, assim, pessoas na Serra dos Alves, naquela época, assim, que o pai tem lembrança? Não, eu conheci muito lá os Lúcio, né? Antônio Lúcio. O Didita, essa família deles também. Eu conheci bem. Joaquim da Costa também, né? Que era irmão do Antônio Lúcio, né? Tinha um tal de João Grande, ou João Grandão, não sei, João Grande, esse eu também conheci bem. Morava na Tifa do Garcia ali. Isso mesmo. Que lembranças o pai tem hoje para deixar e contar para o pessoal de Agrolândia, assim, que vai ver o vídeo amanhã ou depois? O que o pai tem de lembrança, de saudosismo, de bom, para deixar assim, ó, Agrolândia era isso, como era isso antigamente? Agrolândia era um lugar bom, um lugar, povo muito bom. Isso é o que eu posso te dizer, né? Nunca arrumei inimigo, sempre tinha só amigo aí dentro de Agrolândia, deu de criança, né? Brincava muito com o Lindolfo Suica, o Werner Suica. Quando foi para Atalanta, o pai, claro, acompanhou o vovô, né? Sim. O vovô saiu daqui para Atalanta por que motivo? O pai lembra, não? Ele saiu para gerenciar as lavouras da Vila Agrópolis, lá da empresa, Fecularia Agrópolis. Lavoura, né? Lavoura, plantio da... Naquele tempo eles começaram a plantar muita mandioca, daí ele cuidava dessa parte, ele que cortava a rama, né? Que mandava... Então foi uma questão de opção para trabalho. Sim. E também emprego, talvez, para a família, os filhos, né? São um grande número de filhos. Eu
é muito importante, né? O pai viveu essa época, né? Hoje a gente tem poucas pessoas, né? O pai está próximo aí aos 89 anos, né? É. E então a gente tem dificuldade hoje de encontrar pessoas que viveram aquela época para contar, né? Bem poucas, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, ter esse tempo, esse espaço, para poder contar para as pessoas e deixar esse registro histórico, né? É um trabalho, eu acho que muito importante, a valorização do passado da nossa história, né? De Agrolândia, das cidades. Numa sequência nós vamos ter uma entrevista 2 e vamos contar a época de Atalanta, daí a gente grava num outro dia. Então deixar já esse lembrete aí para os amigos do canal Caminhos e Vidas, que esta é a parte 1 da entrevista com o pai, parte 2 será em seguida, onde nós vamos contar um pouco da história de uma cidade vizinha, né? Cidade onde eu também nasci, na Vila Grope, mais precisamente, lá em Atalanta, antiga Serra Pitoco. Agradeço, pai, pela oportunidade de estar aqui, poder contar um pouco disso. E se o pai tiver alguma mensagem, quiser deixar para o pessoal de Agrolândia, assim, para daqui 50 anos eles verem o pai falando ainda. Para mim é um prazer muito grande me dar com a turma de Agrolândia e deixar um abraço para eles. Muito obrigado.